Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 60. Quais o sentido e o alcance destas palavras que haveis ditado mediunicamente, falando de Maria e de José quando encarnaram em missão? Maria, espírito perfeito; José, espírito perfeito, porém menos elevado que Maria, ambos inferiores a Jesus. Quais na perfeição a causa e o motivo da inferioridade de uns com relação a outros? Só Deus é perfeito de toda a eternidade. Só Ele tem a perfeição absoluta, o amor universal infinito, a ciência universal infinita. Só Deus pode dizer: não irei mais longe, porquanto desde toda a eternidade está no supremo limite. Ele é o único que, tendo sempre sido, tendo sempre sabido, nada tem que aprender. O espírito criado jamais o pode igualar. Ora, como tudo no universo, na imensidade, no infinito, tende sempre a progredir, o espírito, não podendo nunca, por mais adiantado que seja intelectualmente igualar-se a Deus, tem que aprender sempre, através das eternidades e por toda a eternidade. Para o espírito, portanto, qualquer que ele seja, o progresso intelectual é indefinido, restando-lhe sempre aquisições a fazer em ciência universal, sem que haja limite algum para esse constante progredir. A perfeição moral, como a intelectual, é relativa. Um espírito pode ser moral e intelectualmente perfeito com relação a todos os mundos inferiores ao que ele habita. Pode ser muito elevado relativamente a vós outros na hierarquia espiritual. Perfeito, moral e intelectualmente com relação ao vosso planeta e não ter chegado ainda ao ponto culminante da perfeição, cumprindo-lhe, para atingi-lo, progredir muito em ciência universal. São esses os espíritos que indicais pela designação de espíritos superiores. Perfeito, relativamente a vós e ao vosso planeta, é o espírito que se tornou senhor das paixões e delas soube libertar-se, que se despojou de toda a impureza de pensamento e, por conseguinte, de ação, que vive animado do mais ardente e devotado amor a todas as criaturas do Senhor, penetrado do sentimento profundo de respeito e de adoração para com o seu Criador, que alcançou o apogeu do amor e do devotamento, mas não da ciência. O ponto culminante da perfeição é a perfeição sideral, isto é, a perfeição moral e intelectual relativamente aos mundos superiores e inferiores, materiais ou fluídicos, habitados por espíritos que faliram ou por espíritos que não faliram, até chegarem aos mundos fluídicos puros, onde a essência do perispírito já está completamente purificada, do que resulta não se achar mais o espírito sujeito à encarnação em planeta algum, nula sendo sobre ele a influência da matéria. A perfeição sideral, só o espírito puro a possui. Não possui, porém, o saber sem limites, do qual só Deus dispõe. Nem mesmo os espíritos que mais aproximados dele estão pela ciência desfrutam desse saber sem limites, porquanto nenhum espírito criado, repetímo-lo, pode jamais igualar a Deus.
Aquele que conquistou a infalibilidade moral não é infalível intelectualmente, senão de modo relativo e por efeito da assistência de que goza, quando lhe falta alguma coisa da ciência para o desempenho de uma missão qualquer. Perfeito moralmente, com relação a todos os espíritos, sejam quais forem, ele é sempre, porque Deus assim o quer, assistido e sustentado pelos que lhe estão superiores em ciência. A hierarquia que no tocante à ciência existe entre os espíritos puros não passa dentro da igualdade resultante da pureza que lhes é comum de um princípio de assistência que se origina de Deus, única fonte donde dimanam e à qual remontam todo o mérito e todo o poder. Sabei-o bem, o espírito puro, embora muito tenha que fazer ainda para ganhar os extremos limites da ciência universal no infinito, é sempre moral e intelectualmente perfeito com relação a todos os planetas de que se acerque. Os espíritos puros são os intermediários entre a essência eterna de vida, a inteligência suprema, Criador incriado, causa primária onisciente e onipotente, Deus, e os espíritos superiores, ministros das vontades divinas, os quais, segundo a escala hierárquica, por intermédio dos bons espíritos, as fazem chegar até vós. Eles trabalham desempenhando a função que o Senhor lhes assinou concernente ao progresso universal, na preparação, no desenvolvimento, na direção, no funcionamento, na realização da vida e da harmonia universais, segundo as leis naturais e imutáveis, estabelecidas desde toda a eternidade, na imensidade, no infinito, em todos os mundos, quer se trate dos que são habitados pelos que faliram, quer dos que servem de habitação aos que, sem falir, seguem a via de progresso que lhes é indicada. Cada mundo, qualquer que ele seja, tem por protetor e governador um Espírito, um Cristo de Deus, cuja perfeição se perde na noite das eternidades, infalível, que nunca faliu, que tendo-lhe presidido a formação, se acha encarregado do seu desenvolvimento e do seu progresso, assim como dos de todos os espíritos que o habitam, a fim de os conduzir à perfeição. As missões desses Cristos de Deus são relativas, conforme ao grau e ao desenvolvimento do planeta. Às terras ingratas, quais a vossa, eles pregam o amor. Aos mundos mais elevados levam as grandes descobertas, as ciências e as artes, desempenhando em todos as funções de alavanca para soerguer os instintos adormecidos, sempre de acordo com as capacidades e as necessidades do planeta cuja direção lhes cabe. Quaisquer que sejam a inferioridade ou a superioridade dos mundos confiados ao seu governo, é sempre com máximo zelo que desempenham as missões que lhes tocaram, seja em Marte, seja na Terra, em Vênus ou em Júpiter. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.